Hoje em dia, existe teologia para tudo enquanto é gosto, religião para tudo enquanto é fé, liturgia para tudo enquanto é crente, crente para tudo enquanto é gente, gente para tudo enquanto é Deus, Deus para tudo enquanto é álibi. Os ídolos de barro perdem a sua força e deuses abstratos se concretizam, solidificando a consciência coletiva que tornou-se tão volátil. A fé não passa de uma palavra monossílaba. A oração converteu-se em monólogo. O ego se converteu na consistência, fazendo do egocentrismo uma excelência. Grandes líderes com suas falácias substituíram o lugar de Deus para aqueles ávidos a ouvi-los e demônios do engano a possuí-los. E o Pai nosso que está no céu não vê o seu nome santificado, nem é feita a sua vontade, pois já não se morre em prol da verdade. Onde existem verdades relativas, germinando vários paradigmas que deturpam a verdade absoluta. A Bíblia tornou-se só um compêndio, contendo palavras que falam de Deus, mas há muito não é mais a palavra divina, nem tampouco foram reais todos os fatos nela inseridos. E eu sou apenas um leigo, sectário fundamentalista, que talvez como um tolo ainda insista que Deus não morreu, nem tudo aquilo que ele escreveu, pois passarão os céus, a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Morrerão eu e os meus, como também morrerão você e todos os seus, e todos nós veremos a Deus. E só então se saberá quem haverá de sorrir ou quem haverá de chorar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Como é de comum nas manhãs de orações, eu paro para refletir. E veio ao coração um texto da carta de Paulo escrita aos Efésios. Um texto interessante no capítulo 4, que a partir do versículo 12, que testifica-se o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Novamente eu volto a repetir, redundante eu sei.
Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Esse poema me inspirou há algum tempo e eu coloquei no preâmbulo deste vídeo que estou gravando após esta reflexão. Eu sempre costumo afirmar que o homem luta por sua razão e por ela dá a sua vida, se preciso for. Mas a verdade a Deus pertence. Como também sou categórico quando digo que eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. Existem tantas, como no poema eu disse, existem tantas religiões, tantos mestres que tornaram-se mestres do engano, e todos eles cheios de si, fechados no seu egocentrismo, tão distante dos princípios em que pelo qual Paulo literalmente perdeu a sua cabeça, porque segundo conta a história, acabou morrendo decapitado. E tem um pouco antes um texto interessante, versículo antes, versículo 11, em que Paulo testifica: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tem tantos se auto-intitulando, são pastores, são apologetas das suas próprias religiões, são evangelistas, são defensores dos seus ideais. Tão distante do que poderia entender da verdade absoluta que é a palavra de Deus. A igreja se aprofunda num humanismo terreno, onde o homem torna-se o centro da questão, onde muitas vezes há um culto subjetivo implícito à personalidade do próprio homem, e não se fala em renúncia, não se fura, não se vaza o ego, e a igreja tem se tornado um tanto antropocêntrica em suas reuniões, em suas ideias humanistas, enfim. Juntando-se a isto, nós vimos o relativismo, onde deturpam o que é a verdade absoluta com verdades paralelas, onde volto àquilo que eu disse e faz valer e se torna realidade, que o homem luta por sua razão, cada qual defendendo o seu quadrado, se julgando dono da razão. Esse é o relativismo. E este relativismo abraça conceitos tão tortos, tantas ideologias, desde a ideologia progressista, a ideologia liberal, que dirime textos que estão aqui, que tornam apenas contextos fictícios. Moisés é apenas um conto que se tornou dito de pai para filho, Abraão da mesma forma, dirime a questão do dilúvio, e nem mesmo o próprio Jesus Cristo operou aquelas maravilhas que ele operou. Infelizmente, nessas ideias tão liberais, em que teólogos liberais dirimem a eficácia da palavra de Deus. Juntando a isso o pragmatismo, onde os fins justificam os meios que estão sendo usados. E nesses meios que estão sendo usados tantos subterfúgios negativos, pejorativos, subterfúgios que partem da máxima que os fins justificam, o fim justifica os meios que estão sendo usados. Eu costumo sempre afirmar também que os fins só justificam os meios que estão sendo usados quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. E o princípio é as Sagradas Escrituras. Mas infelizmente, neste pragmatismo, nós vimos tantas campanhas heterodoxas, tantas filosofias deturpadas, que desconhecem a verdade embutida nas Sagradas Escrituras. E assim segue a igreja criando semideuses antropocêntricos. Líderes sejam aqui em minha nação, em outros lugares, senhores de si mesmos, cegos que arrastam após si vários cegos. E
para onde irão as suas almas? Eu sempre também costumo afirmar que não adianta arrastar uma multidão após si, se o mar não se abrir. O que me vale lembrar de uma peleja entre James e Jambres, me parece que o nome é esse, contra Moisés. Quando Moisés foi ter com Faraó e lançou o seu cajado, que se transformou em uma serpente, e esses feiticeiros, chamados James e Jambres, lançaram também as suas varas. Só que a verdade de Moisés engoliu as pseudos-verdades daqueles feiticeiros, ou seja, a vara de Moisés transformada em uma serpente engoliu a serpente dos feiticeiros. Em paralelo a isso, eu afirmo algo que é tão profundo, escrito por Isaías, me parece que no capítulo 64, em que ele clamava: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. E Isaías dizia: desce, Senhor, para fazer notórios teus adversários. Eu sei que, como está escrito nesse texto do capítulo 64, nós somos como um imundo e a nossa justiça é como um trapo. Mas aquele que pauta a sua vida neste livro, nas Sagradas Escrituras, sem derivar-se para a esquerda ou para a direita, sendo subserviente, não a um líder, um famigerado líder egocêntrico, egoísta, mas subserviente ao que está escrito aqui, que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia, eu sei, ela foi escrita por homens, mas com a aquiescência de Deus, que separou e preparou cada um, e durante 1000 anos ela foi escrita. E ela é a verdade. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.